Marcão Varanda! Marcão Varanda! Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, um grande dia para todos vocês. Está no ar o Redação Varanda desta quarta-feira, dia 13/3/2024. Um Redação Varanda hoje muito especial. Abrindo o dia com o treinador do Santos Futebol Clube, Fábio Carilli. Aqui no Redação Varanda, claro que vamos falar muito sobre o Santos, sobre toda a preparação para a partida contra a Portuguesa no próximo domingo, às 8h15 da manhã. Mas antes de falar com o nosso convidado, quero dar um bom dia também para o setorista do Peixão, Giovanni Afonso. Bom dia para você, Giovanni, tudo bem contigo? Bom dia, Marcão, bom dia, amigos varandeiros, bom dia principalmente a você, Fábio Carilli, é uma honra te receber aqui no Varanda Futebol Debate. E vamos lá, vamos perguntar tudo pro treinador, que hoje o homem tá aqui na casa, viu, Marcão? Fábio Carilli é o convidado especial do Varanda Futebol Debate nesta quarta-feira. Bom, vamos apresentar, né? Não precisa de tantas apresentações assim, grande Carilli. Tudo bem contigo, Carilli? Muito bom dia para você, já no CT Repelé. Tá acordando cedo, hein, Carilli? Bom dia, Marcão. Bom dia, Giovanni. Ao pessoal aí do Varanda que acompanha vocês. O futebol, assim, Marcos, muitas vezes as pessoas pensam que é vir aqui no clube, ficar 2 horas só, depois é o jogo no final de semana. Ontem mesmo cheguei aqui por volta de 7h30 da manhã, que é o horário que normalmente eu chego, e fui sair 6h30 da noite, né? Então, muitas coisas para fazer, muitas coisas para cuidar, e é muito importante eu, como comandante, estar sempre perto aqui dos setores, né, departamento médico, fisiológico, sempre conversando com o Galo, com o Léo aqui, né, que está no dia a dia com a gente, para a gente minimizar os erros, né, e deixar os atletas bem tranquilos, bem à vontade, para exercer o melhor dentro de campo. Maravilha, maravilha. Carilli, primeiro quero te parabenizar pelo desempenho do Santos Futebol Clube nesse início do Campeonato Paulista. No meu ponto de vista, surpreendente, né? O Santos, 70% de aproveitamento, 8 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, né? Segundo colocado na classificação geral do Campeonato Paulista. E eu quero começar falando contigo sobre esse desafio de voltar ao Santos Futebol Clube e participar dessa reestruturação, né? Dessa reorganização do Santos como instituição também, né? Foi uma montagem de elenco que passou por 14 contratações, mais de 17 jogadores liberados, entre eles jogadores como Marcos Leonardo, que acabou sendo vendido, Soteldo, Jean Lucas, jogadores que eram importantes no ano passado, ou pelo menos deveriam ter sido importantes no ano passado, e você consegue, dentro de uma reestruturação grande como a que está sendo feita, colocar o Santos de volta na fase final do Campeonato Paulista depois de 3 anos. E com a segunda melhor campanha, somente atrás do Palmeiras, que está montado aí há pelo menos 3, 4 anos. Como que foi esse trabalho para você, esse desafio de retornar ao Santos Futebol Clube e fazer parte dessa transição grande que o Santos está fazendo, Carilli? Sim, Marcão, é um desafio grande, mas um desafio gostoso, né? Primeiro, é um privilégio, não só para mim, mas para qualquer técnico que estivesse aqui vestindo essa camisa à frente desse clube tão grandioso, tão histórico. É uma satisfação e uma alegria enorme. Agradeço a Deus todos os dias por ter sido escolhido para fazer parte dessa reformulação. Também não imaginava um início assim, né, um campeonato tão difícil que equipes do interior. A Federação Paulista faz um trabalho para que o campeonato seja bom, seja difícil, ajudando os clubes do interior. 7 equipes do estado na Série B, fora os que já estão na Série A, então você coloca aí 13 clubes de São Paulo nos 2 melhores campeonatos do Brasil, que é a Série A e a Série B, e é muito legal estar aqui participando dessa montagem. O clube, o Marcelo, né, que se esforçando o máximo para fazer um time forte, um time competitivo. Foi acima das minhas expectativas, os jogadores que vieram foram acima, não sabia que ia ter um time tão bom assim como foi feito agora em pouco tempo, né, e que falta poucas peças assim para a gente potencializar mais esse grupo e continuar bastante forte para toda a temporada. Então, estou
Estou muito feliz com o que aconteceu agora, mas eu sei, nós todos aqui sabemos que temos que melhorar e vamos melhorar, porque é um grupo que trabalha bastante. E algo que me deixa muito feliz, apesar que os últimos jogos assim não foram tão bons, é que quando precisou o grupo deu uma resposta muito forte. Depois ali classificou e talvez por uma responsabilidade minha também não consegui deixar eles tão motivados e concentrados nos últimos jogos, mas o que me deixa mais tranquilo assim que quando precisou o grupo correspondeu. Legal, legal. Fábio Carilli aqui com a gente no Redação Varanda, Giovanni Afonso, o treinador do Peixe, ao vivo aqui no Redação. Bom, Carilli, final de primeira fase, como nós sabemos, o Santos terminou com a segunda melhor campanha geral, 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, quase 70% de aproveitamento. Falando especificamente dentro de campo, para você, quais foram os principais pontos positivos da sua equipe e também aqueles pontos negativos, aqueles que você não gostou que aconteceu? Até se quiser acrescentar na sua resposta, qual foi o jogo ideal, o melhor jogo do Santos nessa primeira fase e também o pior jogo da primeira fase, aquele que você queria passar uma borracha e esquecer que aconteceu? 3 jogos chamaram bastante atenção, ainda mais por ter sido o segundo, acho que o quarto jogo e o quinto, que foi Ponte Preta, Guarani e Corinthians, muito acima do que eu imaginava, principalmente quando a equipe ainda estava com gás. Contra o Corinthians foram 65 minutos aí superior, sendo mais do que o Corinthians, e depois no final sofreu, e eu não queria que perdesse essa intensidade. Jogadores acostumados daqui um pouquinho vão fazer isso por mais tempo dentro de campo. Então esses 3 jogos assim foram que me chamam mais atenção. O que eu quero melhorar é a questão da compactação. Ainda acho que o nosso time está um pouquinho longe. Quando o nosso time está na defesa, por exemplo, eu vejo os atacantes um pouquinho longe, e quando a gente está para fazer o gol lá, está na área do adversário, nossos zagueiros pode estar um pouquinho mais alto para que a gente fique mais próximo. Essa está sendo meu maior trabalho para essas quartas de final aí, melhorar essas questões. É um time experiente, um time que recebe informação e absorve muito rápido, né? Isso é importante para esse início. Então, a minha busca nessa semana está sendo isso, a gente definir melhor a nossa compactação, a nossa pressão na hora que a gente perder a bola. Legal, Fábio Carilli aqui no Varanda Futebol Debate, no Redação. Carilli, eu tenho percebido nos últimos jogos uma queda de rendimento do setor defensivo. O Santos, que durante praticamente toda a competição esteve ali entre as defesas menos vazadas do Campeonato Paulista, nos últimos jogos o Santos não foi tão bem. É claro que nós tivemos também alguns jogadores poupados, preservados, como é o caso do Pituca, do próprio Schmidt e também do Aderlan, mas o Santos caiu um pouquinho no setor defensivo. Em contrapartida, Carilli, no setor ofensivo, talvez o Santos tenha feito o melhor jogo, ofensivamente falando, contra a Inter de Limeira, né? O Otero fez um grande jogo, uma grande partida, o próprio Pedrinho ali pela esquerda se sentindo mais à vontade. Você percebeu essa queda de rendimento do setor defensivo? E se sim, na sua opinião, o que aconteceu para que o Santos tenha, de alguma forma, mostrado um pouco mais de fragilidade defensiva e como buscar esse equilíbrio entre o sistema defensivo e o ofensivo, Carilli? Isso está muito já na resposta que eu falei ali, né? Tudo que acontece nos jogos, assim, isso me dá a liberdade para cobrar o elenco, foi tudo que a gente imaginava, porque hoje a gente analisa, assiste bastante. O futebol hoje é muito fácil a gente ter as informações do adversário, e tudo que aconteceu nos jogos foi o que a gente passou. Entra nessa questão da concentração, né? Talvez, já estamos classificados, entra um pouquinho de sangue doce. Isso ficou nítido lá contra o Bragantino, a gente uma rotação muito abaixo deles. É claro que o Bragantino ainda precisando da vitória para confirmar, totalmente oposto, né? A gente classificado e eles ainda precisando buscar alguma coisa a mais, e ali ficou muito clara essa questão assim, de que a gente poderia ser mais, e eles entendem que poderia ser mais com a cobrança que eu fiz no outro dia, e com a Inter de Limeira também. Então, acredito que agora, contra a Portuguesa, já sabe da responsabilidade do jogo, já sabe que nós somos o favorito para o jogo, e a gente tem que assumir esse favoritismo sim, e fazer por merecer dentro de campo. Acredito que nessa final do Paulista, a gente passando de fase aí, a gente não vai ter mais esses problemas.